Olá, gente, tudo bem? Tudo bem? Segunda letra, tudo bem? Segundo química. E aí? Tá friozinho, né, gente? Tá fazendo um friozinho. Meus cachorros estão dizendo oi pra vocês. Oi em silêncio, viu, doguinhos? Então vamos lá. Gente, democracia, representação e partidos políticos. O que que essa cena mostra pra você? É bem óbvia, né? É uma cena de representatividade democrática. O que não acontece muito na prática, né. Então, amores, vamos lá. A aulinha de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre como que surge esse lance de democracia e do voto. Essa aula é poderosa. E, além disso, esclarecedora também. Espero que ajude você a votar quando tiver eleições. Essa palavra sufrage é o sufrágio universal, é o voto universal. Gente, olha aqui, o cara tá segurando uma cédula. Tá segurando uma cédula. E olha o que que tem na mão dele. Tem arma numa mão, voto na outra. É homem ou mulher isso aqui que tá votando? Alguém pode falar: "É um baitola". Bom, gente, provavelmente não era baitola não, viu. É um homem votando. Mulher não tem vez aqui, certo? Gente, olha o jeito da da urna, tem patinha, parecendo um leão. Ok, fiquem com essa imagem e vamos para nossa aula. Ok. Então, as diversas formas, né, que o Estado assumiu na sociedade capitalista estiveram ligadas à concepção de soberania popular. Olha, soberania popular, ou seja, é o povo mandando na parada, que é a base da democracia. Mas tal soberania só se torna efetiva, ou seja, ela só passa a valer, ela só passa a funcionar por meio de representações, e essas representações, elas são feitas no voto, que é essa figurinha aqui, ó. Você vota em um determinado candidato e esse candidato terá por obrigação te representar. Então, a coisa é bem simples. Um candidato X, eh aparece diante de você via rádio, via TV, seja lá qual for a mídia, e mostra as propostas. E aí você se meu Deus, cadê a palavra? Me ajudem. E aí você se meu Deus, quando você gosta, quando você aprova, aí você aprova aquelas propostas, porque você acha que é o melhor para a sociedade, é o melhor para você, para sua casa e para o seu vizinho e para o país inteiro, e aí você vota naquela pessoa querendo, buscando representatividade. É mais ou menos assim. Aí o que que acontece? Tem uns vacilos aí no meio, porque essa pessoa que é eleita geralmente, essas pessoas não cumprem o que elas prometeram. Elas voltam atrás, elas dão para trás, elas, eh, são fingidas, né, falsas e não conseguem cumprir aquilo que elas estão prometendo. Isso é muito ruim. Então vamos lá. Para ampliar o número de pessoas com direito de voto, né, eh, e também para serem votadas, inclusive isso é uma polêmica, porque você não vê muitas mulheres, se candidatando, né, isso é um problema. Então foram necessárias muita luta para todo mundo conseguir votar e várias pessoas também conseguirem se candidatar. Hoje é muito mais fácil. Eu, como mulher, eu posso me candidatar se eu quiser. Posso nem ganhar, provavelmente eu não vou ganhar. Vocês votariam em mim, gente, se eu me candidatasse? Acho que não, né, sei lá. Então, eh, muitas pessoas podem se candidatar e receberem votos e muitas pessoas podem votar. Hoje você quase não vê mulher na política, mas nos primeiros tempos, com respeito à democracia, não se via
mulheres votando. Nem mulheres, nem homens pobres, nem homens que não sabiam escrever, nem pessoas jovens também não votavam. Então, não era bem algo tão democrático, né. Então, isso significa que o liberalismo somente se tornou democrático porque foi forçado a isso, viu, gente. Lembra que nós estamos estudando liberalismo, Estado liberal e tal? Então, o liberalismo somente se tornou democrático porque foi forçado a isso. Então, na época do liberalismo clássico, não estou falando de neoliberalismo, estou falando daquele liberalismo comum. Apenas os homens adultos e economicamente independentes tinham instruções, a mente clara, porque tinha domínio de leitura, então esses eram considerados capazes de discernir e tomar decisões políticas em nome de todo mundo. Eu pergunto a vocês, meus amores, my lovelies, me digam, isso é democracia? Não, isso não é democracia, porque um número pequeno de pessoas decidem quem é que vai governar e quem não vai. Então, a representação durante muito tempo foi bastante restrita, porque somente um núcleo da sociedade podia votar. Então, na Inglaterra, vamos usar como exemplo a Inglaterra. Olha aqui, gente, isso aqui, ó. Na Inglaterra, é a pátria do parlamentarismo, né, e da democracia moderna. Então, logo após a chamada Revolução Gloriosa, que é isso daqui, que eu tirei um print para vocês, essa revolução, ela limita os poderes do rei e atribui ao parlamento a autoridade sobre o governo. Então, somente 2% da população tinha direito de voto. E em 1832, quase 150 anos depois, após uma reforma eleitoral, esse índice sobe para 5, gente, 5%, de 2 para 5%. E aí, as mulheres, elas só conquistam o direito de votar em 1928. Então, ó, presta atenção, vamos recapitular. A Inglaterra, que é a pátria do parlamentarismo e da democracia moderna, após a chamada Revolução Gloriosa, que é isso daqui que nós estamos vendo, né? Essa imagem aqui, é, depois desse movimento, aí tirou um pouco dos poderes do rei e deu autoridade ao parlamento, gerando votos, possibilidade de votar. Então, somente 2% da população podia votar. Isso em 1832. Então, depois de um tempo, apenas 5%, 150 anos depois, após uma reforma eleitoral, esse índice sobe para 5%. Então, 150 anos depois dessa Revolução Gloriosa aqui, é que sobe para 5%. E somente em 1928 é que as mulheres passam a votar. Então, para entender melhor essa igualdade política, que é defendida pelo pensamento liberal, né, que é a base ideológica do sistema capitalista, então nós precisamos ler o que os grandes pensadores liberais, gente, pensadores liberais, vocês vão ficar chocados com as ideias de bagre desses cabeça de leitão. Ó, quando eu chamo vocês de bagrinhos, é com carinho, tá? Mas nesse caso aqui, eu tô até brava com esses caras. Toda vez que eu dou essa aula, eu fico brava, sabe por quê? Porque aqui em Goiânia nós temos uma rua, uma avenida gigante que é uma homenagem a esse espírito de porco aqui, ó. Esse pensador francês, Benjamin Constant, que é homenageado em Goiânia. O cara, não, vai vendo, vai vendo. Eu vou falar para vocês quais eram as ideias desse espírito evoluído, entre aspas, tá? Então, Benjamin Constant afirmava que as pessoas condenadas pela penúria ao trabalho diário, ou seja, você que trabalha muito e que tem uma situação de eterna dependência, você não tem instrução, você não sabe pensar, então vocês são tão mal informados acerca de assuntos públicos
igualzinho e semelhante a uma criança, então você não pode votar, porque você está sempre, inclinado ao trabalho braçal e você não tem cérebro para pensar. Então, na percepção dele era isso, nisso ele não está errado, nesse aspecto que eu vou falar agora, ó. Eh Era necessário dispor de um tempo livre para adquirir conhecimentos e os critérios de pensamento para poder elaborar pensamentos mais complexos. E somente quem tinha propriedade poderia ter esse tempo livre, para exercer as condições de votar. Então, em suma, ele está evidenciando uma condição social em que trabalhadores que se ocupam o dia inteiro, aquela pessoa que está ali na indústria, que trabalha aquele serviço que repetitivo, que não permite o pensamento, que não permite a abstração sociológica, então essa pessoa não está apta para votar na visão de Benjamin Constant. E aí, o que você acha disso? É controverso, porque ele tem um fundo de razão, no sentido de que é necessário ter tempo livre para poder fazer essas coisas, e coisa que quem trabalha dessa forma não tem, os operários em geral não têm esse tempo, não se dispõem desse tempo, mas essa não é a solução, não é verdade? Essa não é a solução. Eu apenas fazer elencar, o problema, não faz de mim um resolvedor de problema, eu estou só exaltando um problema, foi o que ele fez. Gente, acredite, Benjamin Constant é o mais levezinho, tá. Agora vamos aqui para os outros pensadores. Esse bagrinho aqui, esse bagrinho não, gente, desculpa de novo, não tem nada a ver com bagre. Essa pessoa aqui, é ah tá, o nome dele é Immanuel Kant, e o Paulo fala muito dele, porque tem que estudar ele. Ó, em termos de democracia, ele não foi legal. Ó, vamos ver o que que ele fala. Para votar, para exercer os direitos políticos, na visão dele, era necessário não ser criança nem mulher. As meninas aí que estão me ouvindo podem ficar indignadas. Immanuel Kant disse que mulher não precisa votar, que mulher não pode votar, nem criança nem mulher. Então não tinha que ser só homem, né. Aí você fala: "Ah, então todos os homens votavam? Inclusive pobre e rico?". Vai vendo, vai vendo. Não bastava a condição de homem, era preciso ser senhor de uma propriedade e que lhe desse sustento. Então, mesmo que eu tivesse uma propriedade, se essa propriedade não me desse sustento, eu não poderia votar, sendo homem, tá, gente? Então, o dependente, o criado, o operário, esses não podiam ser membros do Estado e nem tampouco votar. Ai, gente, é difícil, não é? Não é difícil? Então vamos para outro pensador. Ai, gente, cadê meu outro pensador? Será que eu joguei fora? Ah, não, tá de zoeira. Gente, eu coloquei a foto do bagre aqui. É Edmund Burke. Depois eu arrumo antes de postar. Eu tenho mania de copiar e colar e pegar a mesma foto e só trocando a foto e o texto, e eu perdi a foto do Burke. Mas olha só o que ele pensa. Ele muito conservador, então deixa eu ver se é ele aqui, espera aí. Não, esse é Kant, esse é Constant e tá faltando o bonito, tá faltando esse aqui, certo, mas fica aí com a cara do Kant. Então, ele tinha uma visão muito conservadora e, ao analisar os perigos da Revolução Francesa para a sociedade burguesa, ó, Revolução Francesa, os perigos da Revolução Francesa para a sociedade burguesa, não é a sociedade trabalhista não. Se você tivesse vivo nessa época, você não seria a sociedade burguesa, tá bom? Então, vamos lá. Ele afirmava que somente uma elite tinha o grau de racionalidade e de capacidade analítica necessária para compreender o que convinha ao bem comum. E ele afirmava ainda que a propriedade garantia a liberdade. E, mas
Ao mesmo tempo que é até que esse aqui, né, no finalzinho ele dá uma dentro. Garantia a liberdade, mas produzia desigualdade. Gente, presta atenção, olha só, o que que esse cara está falando? Ele está falando a mesma coisa dos outros. Os 3 falam a mesma coisa. É necessário ter posse, é necessário ter conhecimento, é necessário ter bens, é necessário se autossustentar. Se autossustentar não, porque precisava de tanta gente ali para produzir coisas e essas pessoas não tinham direito de votar. Essas que produziam não tinham direito de votar. Então, se eu que sou trabalhador, que produzo, que faço com que essas pessoas tenham sustento, se eu não posso votar, você acha que as minhas necessidades serão supridas por algum governante se eu não posso votar? Quem está votando, quem tem o poder de votar, vai votar a meu favor? Jamais, eles vão votar sempre em favor deles mesmos. Então, isso ainda não era democracia. Então, essas ideias, elas estão presentes em nossa sociedade hoje e elas se expressam em frases como essa aqui, ó. O povo não sabe votar. O povo não sabe votar. Com isso, eu estou dizendo o quê? Que, eu estou me isentando, porque eu digo o povo, mas espera aí, eu também voto? Voto. Então não é o povo, nós brasileiros não sabemos votar. Aí eu coloquei aqui essa charge para descontrair, se uma urna falasse, com certeza ela falaria isso, né: "Você tem certeza que você vai votar nesse candidato?" Seria legal, né, para as pessoas pensarem um pouco a respeito, né, porque, oh meu Deus, ó, sinceramente, nós brasileiros, nós temos comido o pão que o capeta amassou há muito tempo, gente, há muito tempo. Não é fácil ser brasileiro, não é fácil, nós somos extremamente ricos, nós temos tanto potencial para sermos potência mundial e, no entanto, nós somos capacho dos Estados Unidos, capacho de quem quiser, estamos à mercê. E sem contar que ultimamente temos sido vergonha, né, inclusive nos Estados Unidos não pode nem aterrissar um avião brasileiro, porque por causa da Covid, enfim, né, nem vamos entrar nesses detalhes não, mas vocês sabem bem do que eu estou falando. Outra coisa, muita gente pensa que fazer política é somente você entrar em algum partido político e militar nesse partido. Mas olha, os partidos políticos, eles nasceram por causa de uma pressão exercida, porque não tinha acesso ao parlamento. Sabe aquelas pessoas pobres, aquelas que não podiam votar? Essas pessoas começaram a fazer pressão e aí surgiram os partidos políticos. Então, no Estado liberal, a ideia de partido era inaceitável no começo, né? Pois se considerava que o parlamento deveria ter unidade de formação e de pensamento, não comportando divisões ou partes, né? Por isso que surge essa ideia de partidos. É daí, tá bom? Então, quando alguns setores da sociedade começaram a lutar por participação na vida política institucional, principalmente os trabalhadores organizados, então os partidos políticos começaram a aparecer e começaram a defender interesses, no caso dos, eh, dos trabalhadores, né? E nós temos como exemplo aí o clássico partido brasileiro, que é o Partido dos Trabalhadores, né, que tem essa pauta, né, de defender o trabalhador, certo. E tem outras maneiras, né, gente, você pode fazer política votando, você pode fazer política, se informando a respeito daquele candidato ou até mesmo se candidatando, né, não ganha na primeira, não ganha na segunda, mas um dia ganha. E se algum dia você se candidatar, seja um bom político, por favor. Então, pelas razões expostas, né, o pensador francês Claude Lefort, ele, escreve um livro chamado A Invenção Democrática, onde ele afirma que é uma aberração considerar a democracia uma criação da burguesia. Gente, a democracia, ela não pode ficar aninhada, ela não pode ficar alojada somente num grupo da sociedade. A democracia é do povo, são das pessoas e não de uma classe social somente. Assim como não é somente
da classe trabalhadora, é de todo mundo, é democracia. E vocês sabem, gente, que a democracia, ela não é bem democrática, né. Se numa sala, né, vamos imaginar hipoteticamente que nós estamos lá na unidade do SESI e que, eh, alguns alunos decidem que está fazendo muito frio e que querem que desligue o ar-condicionado. E outras pessoas estão dizendo: "Não, não está frio", porque estão agasalhadas, ó, presta atenção, porque estão agasalhadas com os seus agasalhos e não acham que está frio e que deve manter o ar-condicionado. Se o grupo de pessoas que estão agasalhadas for maior, quem vai ganhar são os agasalhados. Se o grupo dos sem agasalho, essa analogia é boa, o grupo dos desagalhados, essa palavra não existe, tá, gente? Do dos desagalhados, nossa, eu nem consigo falar. Desagasalhados, isso, o grupo dos desagalhados. Esse grupo aí do sem camisa não, for maior, eles também ganharão. Mas é democrático? Sim, é. Mas não é. Vocês conseguem entender? Então, gente, o Brasil precisa se unir, precisa mudar o modo de olhar a política, porque senão nós ainda vamos comer o pão que o capeta amassou com o rabinho muito tempo. E eu não tô afim não, gente. Quem tá afim? Acho que nenhum de vocês, né? Então vamos nessa, gente. Beijo, beijo, beijo e até mais. Deus me livre, gente, eu não aguento mais isso não, eu não aguento mais essa política brasileira.